usina de energia solar no Colégio Diocesano Seridoense. E nós conversamos na oportunidade com o nosso bispo, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, que fala desse investimento no Colégio Diocesano Seridoense, que pertence à nossa Diocese de Caicó. Fala também das nomeações de novos párocos para algumas paróquias aqui na região do Seridó e também da polêmica que se criou aí nos últimos dias, de um vídeo onde Dom Antônio, ele faz uma pregação, né, no encerramento da festa de Nossa Senhora dos Aflitos em Jardim de Piranhas, né? Ele diz o que a igreja fala há séculos, mas que acabou aí repercutindo bastante nas redes sociais, principalmente por causa desse momento de tanta polarização política que passa o nosso Brasil. Vamos ouvir o que diz o nosso bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos em entrevista aqui ao nosso Panorama 95. Olha, primeiro eu acho que foi uma visão, acho que da direção do colégio. O padre Costa veio falar isso com a gente. No início a gente disse, será sendo muito caro? Mas a gente falou, vá adiante, veja o que é possível. E ao fazermos os cálculos percebemos que em 3 anos no máximo, o dinheiro que foi investido agora, porque o que nós estaríamos pagando de conta de energia, agora estamos pagando para repor os gastos, né? Então acreditamos que vai ser muito importante, mas não é só uma questão de economia, é uma questão de consciência ecológica. A gente precisa ter, se tem pessoas que questionam se é possível ter um crescimento sustentável, mas se tem crescimento ou crescimento eu não sei, mas que pelo menos é preciso ter uma vida sustentável, uma vida que tenha um certo conforto, mas que ao mesmo tempo esse conforto não seja expressão de destruição da natureza da nossa casa comum. Então, aquilo que eu dizia logo as palavras iniciais, é uma consciência ecológica que está por trás disso. É uma economia com a consciência ecológica. E nós nos sentimos nesse espírito dentro daquilo que o Papa Francisco nos propôs em Laudato Si, o cuidado com a criação. Então acho que é uma iniciativa bonita do Colégio Diocesano e queira Deus que isso possa gerar frutos e incentivar outras iniciativas aqui da nossa região. A gente sabe que é um investimento muito caro, né? Mas, por exemplo, é possível que as próprias paróquias também acabem aderindo também à energia solar? Eu creio que a tendência no futuro, Marcos, nós vamos caminhar para isso. Claro, hoje a energia solar ainda é uma coisa cara, mas eu acho que na medida que vai se popularizando, como tudo quando aparece no mercado, de início parece muito caro, na medida que vai se popularizando, eu acredito que nós devemos caminhar. Não sei se todas as paróquias poderão caminhar para isso, né? Mas nós vamos caminhar dentro dessa linha. Sobretudo nós que moramos no Seridó, que temos a questão do ar-condicionado, e a gente sabe o consumo alto de energia elétrica por causa do ar-condicionado. Então, igrejas que querem ter ar-condicionado, no futuro, com certeza, vai ter que passar por isso. O que mais lhe chamou a atenção na apresentação do projeto e no projeto em si? A simplicidade do projeto. Você vê que não é uma coisa complexa. E nós temos a grande fonte de energia, que é o Sol, né? Quer dizer, tendo um céu desse, se nós tivéssemos, por exemplo, na Irlanda, que passa uma parte significativa do ano sem energias, mas nós que estamos aqui no Sol, no Nordeste, que temos esse Sol que 5 horas da manhã já está acordando a gente na janela, a gente poder aproveitar isso é uma riqueza. Então, sabe aquelas coisas que às vezes você pergunta o seguinte, por que não se pensou nisso antes? Graças a Deus, acho que essa consciência, mesmo com todos os sofrimentos, a gente percebe que a consciência ecológica está avançando. Aproveitar que a ocasião começa nesta quinta-feira a festa do Rosário aqui na cidade de Caicó. É uma festa que tem a sua importância, o seu resgate cultural. Como é que a Diocese vê esse momento para Caicó? A festa de Nossa Senhora do Rosário, poderíamos dizer que é a festa da cidade de Caicó. Enquanto a festa de Santana ela transcende a cidade de Caicó, a gente poderia dizer que é a festa do Seridó e que ao mesmo tempo atrai seridoenses de todos os cantos, a festa do Rosário é a festa de Caicó. É uma tradição bonita, normalmente ela se encerra no último domingo do mês, mas esse ano, por causa das eleições, segundo turno das eleições, ela foi antecipada. Então por isso começa amanhã às 6h30 da tarde, começamos com aquela passeata de abertura, saindo da catedral para o Rosário, e no Rosário teremos a missa de abertura. E o bonito da festa do Rosário é que ela traz o resgate de uma questão cultural, que é a Irmandade dos Negros do Rosário, que não é um folclore, mas é um elemento de resistência. Acho que quando nós vemos a Irmandade do Rosário, aqui no Seridó,
também é o momento da gente olhar a contribuição dos nossos irmãos afrodescendentes na formação do povo seridoense. Aproveitar aqui a ocasião, essa semana só anunciou algumas nomeações de párocos em paróquias aqui da nossa diocese de Caicó. Retorno de alguns, por exemplo, Padre Ivanoff, Padre Valdeci, retornando de fato assim, a paróquias aqui na nossa diocese de Caicó. Claro que toda mudança de pároco mexe com a cidade, aquelas pessoas que gostam, aquelas pessoas que não gostam, mas faz parte, inclusive, do dia da igreja, né? Sim, primeiro foram 8 transferências. 4 foram padres que pediram para serem transferidos. E 4 padres são padres que estão voltando, né? Padre Ivanoff estava no ano sabático, termina o ano sabático, agora meados de novembro ele já está de volta no nosso seridó. Padre Rodrigo, que estava em Belo Horizonte, numa paróquia lá que a Arquidiocese de Belo Horizonte pediu, porque eles vão construir um seminário, um santuário arquidiocesano. Então Padre Rodrigo voltou. Ao mesmo tempo, os 2 últimos padres nossos que estavam trabalhando na Diocese de Mossoró, Padre Hipólito e Padre Valdeci, estão voltando. Então são 4 irmãos que estão voltando e ao mesmo tempo 4 que pediram para serem mudados. Então vocês viram, dessa vez mexemos somente com essas 8 pessoas que eram necessidades que nós tínhamos aqui. Mas eu sinto que é sempre uma riqueza, né? Fico feliz de ver o pedido de Padre Sandoval. Padre Sandoval pediu para fazer uma experiência fora da nossa diocese. Ele já fez uma experiência no Rio de Janeiro, já fez em Mossoró. E não é porque não está satisfeito com a nossa diocese, é porque ele tem uma dimensão missionária na sua vida, ele gosta de fazer experiências fora. E por isso nós pensamos na Diocese de Floresta, em Pernambuco, que aqui no nosso regional é uma diocese que tem mais carência de vocações. E aí acertamos com Dom Gabriel, por 3 anos, Padre Sandoval estará na Diocese de Floresta. Dom Antônio, aproveitar aqui a ocasião, tem repercutido bastante um vídeo nas redes sociais, onde o senhor leva uma mensagem às pessoas presentes em uma festa lá na cidade de Jardim de Piranhas. Claro que por esse momento que passa o nosso Brasil, essa polarização, principalmente nesse segundo turno, as pessoas levam tudo pelo lado da política. O que é que o senhor quis dizer naquele vídeo? Marcos, era a homilia de encerramento da festa de Nossa Senhora dos Aflitos de Jardim de Piranhas no dia 23 de setembro, portanto 15 dias antes do segundo turno, né? 15 dias antes do primeiro turno, né? E o que nós falávamos é aquilo que eu falei e que eu tenho falado várias vezes, e não falei só em época de campanha. Falávamos, primeiro, todo mundo sabe que eu sou defensor da não violência ativa, ou seja, a gente não se contentar diante da injustiça, mas não resistir, não enfrentar a injustiça com violência, né? Que é um método que o Papa Francisco nos lembra, que foi vivido por Martin Luther King, por Gandhi, por Dom Helder Câmara. Não violência ativa. E diante disso, eu lembrava aquilo que o Evangelho mostra, que é incompatível com a fé cristã, um discurso que propague o ódio, que propõe a violência, a tortura. E por isso o que mais me assusta é imaginar o que eu disse de diferente do Evangelho. Que discurso original foi esse? Esse é o Evangelho próprio de Cristo, né? Quando nós falamos, por exemplo, parece que hoje falar de pobre nós estamos falando de um partido. Não, é Evangelho. Olha a primeira leitura do dia de hoje. Primeira leitura de hoje, da carta aos Gálatas, Paulo mostrando que ele foi 2 vezes a Jerusalém falar com as lideranças da igreja, com Pedro, com Tiago, e quando da segunda vez ele vai lá e fica combinado aquilo que Pedro vai cuidar dos judeus que se converteram ao cristianismo e ele vai cuidar dos pagãos, qual é a recomendação de Pedro e Tiago para Paulo? Você pode ficar cuidando dos pagãos, mas não se esqueça dos pobres. A mesma frase que Dom Cláudio Umes disse ao cardeal Bergoglio quando foi eleito Papa. Não se esqueça dos pobres, e por isso o cardeal Bergoglio escolheu como nome Francisco. Por isso, tem hora que eu pergunto, falar do amor é política? Falar do perdão, dizer que o ódio é incompatível, isso é política partidária? Não, minha gente. É Evangelho de Cristo. Falar dos pobres é política partidária? Não, minha gente, é Evangelho de Cristo. Acho que alguma coisa está esquisito na nossa compreensão do Evangelho. Como é que você se depara com essas interpretações errôneas, por exemplo, de uma mensagem como essa? Marcos, eu digo que, por um lado, isso é possível porque nós estamos numa democracia.
Se nós não estivéssemos na democracia, num governo ditatorial, seja ele de direita ou seja de esquerda, só existe o pensamento único, né? Eu acho que o próprio da democracia as pessoas divergirem. Agora, a divergência tem que ser, na verdade, não pode ser manipulada as falas das pessoas, distorcidas as frases das pessoas, e as opiniões divergentes têm que ser respeitadas. Nós dois podemos ter olhares diferentes, Marcos, e nem por isso nós precisamos ser inimigos. Vejam, por exemplo, aqui na igreja nós temos olhares diferentes e nem por isso o clero tem que se dividir. Eu acho que os olhares diferentes devem nos levar qual é o ponto comum nosso, que é Jesus Cristo, que é o amor. Então eu acho que esses momentos de polarização a gente está correndo o risco de perder aquilo que é o essencial, aquele que nos une e aquilo que nos une, que é o amor. Por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de conviver com a diferença, por exemplo? Até em pensamentos diferentes, em defesas diferentes, ideologias distintas. Por que há tanta dificuldade, até mesmo nas próprias famílias, de conviver com esse momento? É um fenômeno mundial, né? Não é uma situação só de Brasil. Talvez nós estamos sentindo isso na pele porque estamos vivendo aqui no Brasil. Mas vejam, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos aconteceram assim, em vários países as eleições, Alemanha, França, Itália, foi assim, Argentina também foi assim. São momentos de polarizações. E nesses momentos de polarizações, qualquer pensamento diferente é como se fosse seu inimigo. E não é. São olhares diferentes. Agora, o que não quer dizer que todo pensamento tem que ser aceito. Por exemplo, a própria democracia, ela respeita os pensamentos diferentes, mas não pode, por exemplo, em nome da democracia, te dizer, eu vou destruir a democracia. Porque nega o próprio princípio democrático. Agora, eu acho que isso mostra tudo o valor, porque nós estamos num momento democrático. Eu garanto, se nós estivéssemos numa ditadura, seja ela de esquerda ou seja de direita, nós não estaríamos tendo essa discussão. Então eu acho que nessa hora nós cristãos precisamos ter a consciência se nós não estamos perdendo aquilo que é original nosso. Podemos ter olhares diferentes. Entre Pedro e Paulo havia divergências, mas eles tinham clareza que daquele que era maior, que é Cristo, e daquilo que é inegociável, que é maior, que é o amor a Cristo. E por causa do amor a Cristo, o amor aos irmãos. Perdendo o respeito, a gente rasga o Evangelho.